E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao Quadrinhos na Estante. Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo eu resolvi trazer para vocês um quadrinho da minha coleção que eu gosto bastante. Para mim ele é uma obra-prima dos quadrinhos, uma das. Ele é bem desenhado, bem escrito, ele faz uma releitura de um clássico, então vale a pena ter na coleção de vocês. Eu estou falando de Camelot 3000. Ele é ele é desenhado pelo Brian Bolland. Vocês devem conhecê-lo através de Batman, a Piada Mortal. Ele também foi conhecido antes de Batman, ele já era conhecido por desenhar o Juiz Dredd na 2000 AD, né? E escrito pelo Mike W. Barr. Ele foi ele que escreveu O Filho do Demônio. Ele também escreveu Batman Ano 2, um pouquinho mais à frente. Se eu não me engano, saiu O Melhor do Batman, da editora Abril, de número 2, justamente onde, se eu não me engano também, foi onde saiu, onde o Batman descobriu a identidade do assassino dos pais dele. Bom, esse quadrinho, ele é uma releitura, podemos dizer assim, sobre uma história clássica, sobre o Rei Arthur. Então, automaticamente, quando a gente fala sobre o Rei Arthur, vem logo a nossa mente na época medieval, grandes aventuras, espada, magia, né, Merlin, os Cavaleiros da Távola Redonda, tudo isso vem à nossa mente. Muito provavelmente vocês já devem ter conhecido, devem ter tomado conhecimento sobre a lenda do Rei Arthur, pelo menos ouvido falar, né, seja por desenhos, por filmes, livros, até videogames mesmo. E antes de falar um pouquinho sobre esse quadrinho, eu vou tentar não dar spoilers, eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre um pouco da lenda do Rei Arthur, né? Para saber de onde foi que o Mike Barr, qual foi o ponto de onde ele iniciou essa história, né? Bom, a lenda do Rei Arthur, ela tem origem celta, ela surgiu no país de Gales. A história é ambientada ali entre o finalzinho do século V, início do século VI, ou seja, durante a Alta Idade Média. E por que eu estou falando isso? Porque naquela época era onde estava havendo a cristianização, né? Era onde os indivíduos eram convertidos ao cristianismo. E a gente pode perceber isso porque na história tem um mesclado de crença católica, cristã, na verdade, cristã com a pagã. A cristã nós podemos perceber mesmo com mosteiros, com igrejas, com sacerdotisas, ao mesmo tempo que tem a presença dos magos, né? Tem a presença dos magos, o Merlin, né? Magia, a própria Morgana Le Fay, a própria Excalibur, que ao final é jogado às águas, né? Que vem de uma crença celta, onde o guerreiro iria seguir viagem e iria precisar das armas, e ela seria levada até ele através desse lago, né, desse caminho, através da água. E é interessante a gente ter esse conhecimento, né? Acho que é uma informaçãozinha a mais. Bom, e falar do Rei Arthur é complicado porque tem muito misticismo, tem muito mistério que envolve a lenda do Rei Arthur. Por quê? Porque, na verdade, houve um Arthur guerreiro, mas nenhum que a gente pudesse dizer, não, foi o Rei Arthur. Começou a se tornar conhecido mundialmente somente em 1136, com a obra de Geoffrey Monmouth, no livro chamado A História dos Reis Bretões. Somente no século XII foi onde a gente teve que alguém realmente escreveu a mitologia do Rei Arthur, né? E dependendo do livro, da fonte que você tenha conhecimento dessa história, vocês vão perceber que tem algumas diferenças como é contada essa história. Como, por exemplo, no século XII foi quando ele foi conhecido mundialmente, podemos dizer. E no século XIII foi quando mudaram a origem de como ele recebe a Excalibur.
né? Na história original, digamos assim, né? Que foram vários contos até chegar nessa do Monmouth, ele recebia a espada através da Dama do Lago. E já no século mais à frente, no século XIII, já mudou. Ele consegue a espada, a Excalibur, tirando da pedra, né? E talvez seja mais conhecida de vocês. Bom, e o tempo foi passando, cada autor teve uma interpretação, diminuía a importância de alguns personagens, aumentava de outro. Em algumas versões, Merlin ele é presente, é um mago, mas não tem tanta influência, não tem tanto poder. Em outras, ele já é mais incisivo, mais um cara que realmente é poderoso, né, e manipulador. Algumas diferenças, por exemplo, Lancelot, que também é um cavaleiro conhecido, ele foi inserido alguns anos mais à frente. O final, por exemplo, varia. Merlin é que o leva até Avalon. Em outras versões, as bruxas, 4 bruxas, entre elas Morgana Le Fay, que é a meia-irmã do Arthur, acaba levando ele para Avalon, onde ele teria seus ferimentos curados, ele ficaria descansando ali até a Inglaterra, o mundo precisasse dele novamente, né? E dentro do próprio quadrinho, tem uma introdução do Mike Barr, no qual ele fala que teve influência de alguns livros, ele buscou informações, era uma ideia que ele tinha desde a faculdade, ele conversou com professores para poder querer pegar o máximo de informações possíveis, né? A ideia principal dele era querer colocar isso como romance, não sabia se como romance, como novela, como filme. Foi apresentado para a Marvel, ele começou a dar um migué no pessoal lá, que não estava querendo que fosse divulgado, acabou indo trabalhar na DC. A partir daí, ele apresentou a ideia, então o pessoal gostou e ele resolveu escrever na forma de quadrinho. Bom, mas voltando ao finalzinho da história, né? Na introdução feita pelo Mike Barr, no próprio quadrinho, nas páginas iniciais, ele cita dois livros, que é A Morte do Rei Arthur, que ela é um romance de 1485, ela foi escrita em 1485 pelo Thomas Malory, e O Único e Eterno Rei, de T.H. White, isso já é mais recente, em 1958. E entre eles próprios já tem uma certa diferença, um personagem um pouco mais focado, o outro um pouco mais ausente, mas vocês vão perguntar, mas e aí, Diego, o que é que foi? Você falou muito aí, mas qual foi realmente a opção que ele utilizou? Um pouco das duas, né? Um pouco de toda a mitologia ele acabou utilizando para poder compor essa obra de Camelot 3000. Simplesmente reimaginando de como surgia, como é que seria, caso Rei Arthur surgisse no futuro, né? Como ele encararia, como é que seria. Então a resposta está aqui no Camelot 3000. Né? E não é um futuro assim, não, no nosso futuro, é um futuro bem mais para frente, que o Rei Arthur ele não teria nem como imaginar. Eu acredito que ele tenha buscado, se baseado, pelo menos na parte do final, dá para perceber que foi da morte do Rei Arthur, que é onde Morgana Le Fay vem com outras bruxas, né? São 4 bruxas, ela é uma das que está vindo buscá-lo, para levar para Avalon para poder cuidar de seus ferimentos, né? Na luta final com Mordred. Bom, então basicamente é a partir daqui que o quadrinho começa. O Mané 3000, né, é um futuro onde tem tecnologias inimagináveis, tem seres extraterrestres, né, tem toda uma ambientização de acordo com os anos 80, né, como é que eles imaginavam o futuro naquela época. E assim, a Terra está passando por invasão, basicamente o extermínio. Basicamente o extermínio, sem grande chance de vencer. Diante dessa situação de invasão alienígena, a humanidade quase sendo dizimada, quase na beira da extinção, é quando temos um personagem principal, Prentice, é o Thomas Prentice. Ele está tentando fugir dos ETs, né, com sua família, com seus pais, só que infelizmente eles acabam morrendo. Então ele está entrando em uma região bem conhecida, eu vou falar o nome, que vocês vão ter que ler o quadrinho, bem conhecida
que ele acaba entrando e se deparando com tipo uns túneis, e ele vai tentar se esconder porque os alienígenas estão atrás dele. Nesse momento, ele bate a cara numa pedra de mármore enorme, eu nem sei se é mármore, é uma pedra grande, e ele tenta se esconder lá dentro, até que ele vê uma inscrição né, falando que poderia ser o rei Arthur, né? Então ele abre o túmulo. Na hora que ele abre o túmulo, quem aparece lá? O rei Arthur. E assim que ele aparece, já manda pau logo nos ETs. Né? Não quer nem saber, já vai botando porrada. E se ele foi despertado, ele percebe que é porque a Inglaterra está precisando, o mundo todo está precisando. E depois de tomar conhecimento do que está acontecendo, ele pega o Tom lá procurar o Merlin. Eles têm que buscar o Merlin para poder trazer de volta os seus cavaleiros. E eles vão procurar o Merlin lá na Stonehenge, que foi o último local que ele foi visto. Então eles acabam chegando na Stonehenge sem problemas, invocam Merlin, Merlin aparece e traz de volta os espíritos de alguns cavaleiros. E esses espíritos eles são reencarnados na população daquela época, né, obviamente. Só que isso é um ponto que traz vários temas polêmicos. Por exemplo, nós temos cavaleiros que foram homens em outra encarnação e hoje são mulheres. Então já trata de uma questão, caramba, eu sou homem, mas num corpo de mulher. É a questão da identidade de gênero. Hoje é um assunto bem polêmico, bem complicado, né, para quem tem a mente mais fechada. Imagina naquela época, 1982. É bem complicado. Então, nós temos cavaleiros sul-africanos, nós temos cavaleiros japoneses, temos cavaleiros com a fisionomia monstruosa, mas por dentro com o coração muito bom. Então essa mistura toda, ela cria um ambiente perfeito para trazer alguns temas bem polêmicos, né? São tratados, você percebe um pouco de totalitarismo, percebe preconceito, realmente muito forte, machismo, tem lesbianismo, homofobia e tudo um pouco. Foi uma HQ bem polêmica, porém muito bem escrita, muito bem desenhada e muito bem aceita. Tanto é que ela concorreu, inclusive, para o Jack Kirby Award, isso em 85. Né? Então, meus amigos, é em cima dessa trama que o Mike Barr ele faz a sua recontagem de como seria o rei Arthur acordando no futuro. E é muito bem escrita. Vale a pena demais vocês terem na coleção de vocês. Eu vou tentar deixar aqui embaixo o linkzinho para vocês darem uma ajuda aqui pro canal. Beleza? E um detalhe interessante desse quadrinho é que eu vou tentar não ser muito longo. Esse foi a primeira maxi-série. Porque maxi-série é uma série fechada, com histórias que tem início, meio e fim, só que passou das 6 edições, então tiveram 12 edições. Só que o Mike Barr, ele é americano e o Brian Bolland é inglês. É nada mais justo, né? Escrever uma história, desenhar uma história do rei Arthur muito bem acertado em trazer um artista de lá da Inglaterra, né? Da região. Um era americano e o outro Inglaterra, então não tinha internet, essa facilidade, né? Então era tudo por carta. E isso foi um detalhe que acabou atrasando as edições. Ela começou em 82, mas acabou em 85. E da edição 11 até a edição 12 foram 9 meses. A edição 11 ela foi publicada em julho de 84 e a 12 em abril de 85. Mas ocorreu tudo bem. Esse quadrinho ele foi um dos pioneiros, se não o primeiro, a trabalhar com venda direta, né, nas comic shops. Isso porque naquela época ainda existia o Comic Code Authority, né, o código de conduta dos quadrinhos, por assim dizer, e para as bancas de jornais, um tema tão polêmico assim não passaria não. Era uma maneira deles darem uma driblada nesse código. Tanto é que ele foi um pioneiro, praticamente, pode considerar do selo Vertigo e tal. Depois, a série que teve um choque assim parecido foi Rony.
né? Rony, do Frank Miller. No Brasil ele foi publicado pela primeira vez na revista do Batman, primeira série da revista Abril, nas edições de número 2, 3, 4, 7, 8 e 10. 10 foi a última edição da primeira série do Batman na Abril. Depois ela pulou para Super Amigos. Isso nas edições 1, 3, 4, 5 e 6. E ela foi publicada ali entre 84 e 80, entre 85. Depois ela saiu uma minissérie pela Abril também, em 4 edições, em 88. Em todas essas duas versões saiu, claro, ela saiu bastante picotada, cortada, até porque o quadrinho fala, tem nudez, né? Tem cenas, enfim, só lendo para saber um pouquinho mais. Depois, em 2005, ela saiu pela Mitos. Só que a qualidade não foi legal, não. Não tava bem tratada essa edição, não. Tivemos que esperar até 2010 para Panini trazer, então, nesse modelo aqui que vocês estão vendo. Essa aqui já é a reimpressão de 2018. Eu tenho as do Batman, as da Super Amigos e também a minissérie, só que tá nesse bolo aqui, pessoal. Tem até plástico ainda, porque eu meio que organizei por acaso, né? Vou ter que dar uma organizada ainda, que tem quadrinho aí que nem deve estar no plástico, como por exemplo essas capas duras aqui. Bom, pessoal, e basicamente é isso. Eu acho que esse primeiro vídeo ficou um pouquinho longo, eu não queria que ele ficasse tão longo assim. Eu também não queria dar spoilers, mas acredito que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, deixem um joinha, se puderem se inscrever no canal para dar uma força pra gente aí, eu agradeço. Eu vou tentar disponibilizar o link aqui embaixo para que vocês possam fazer a aquisição de Camelot 3000 para quem não tem, e dar uma força no canal. Eu agradeço vocês demais pelo tempinho que tiveram e até o próximo Quadrinhos na Estante.